Olá, então agora no nosso terceiro vídeo sobre simetria, primeiro nós vimos a simetria do ponto de vista fenomenológico, depois vimos o teorema de Noether e suas aplicações, e agora no terceiro vídeo vamos ver como um caso de utilização do teorema de Noether na física de partículas, mais especialmente estudando uma possível simetria S2 de sabor nos quarks. Então vamos compartilhar alguns slides aqui. A simetria S2 de sabor. O que nós vimos antes é que se nós temos os quark, U e D, supondo que existe uma simetria entre eles, uma transformação que leve em linha de pode ser escrita dessa forma. Podemos escrevê-la como uma generalização de uma rotação, caracterizar seu aspecto diferenciável e ter uma rotação geral, ou seja, esse ∝t seria o alfa seria 3 anos, que nem os 3 anos de Euler, e as 3 rotações de Euler. É o aspecto mais geral possível. A partir desses operadores T, esse operador T estão ligados às matrizes de Pauli, esse T1 seria σ1, T2 σ2, T3 σ3, e nós temos que os comutadores desses T's obedecem aquelas regras da comutação das matrizes de Pauli. Isso dá origem ao isospin, como nós vimos, o número quântico isospin, que tem a sua componente 3 preservada junto com o seu módulo, tal qual o spin. Ou seja, o T2, que o módulo dele vai dar I mais 1, quando eu aplicar eu tenho alto valor I mais 1. O T3 eu tenho alto valor I3. Tem as mesmas características de momento angular, apesar de eu chamo de rotação, apesar de não ter nenhuma relação com o espaço. Assim como para o momento angular, eu posso criar os operadores de escada, T mais e T menos, T1 mais e T2. O T mais aplicado a esse estado dá esse alto valor, com esse alto vetor, e ele aplicado aos estados limites dá zero. Então, isso permite com que a gente transite entre os vários estados do meu sistema, do vetores da minha base. Então, como é que a gente traduz isso no nosso caso? U é o 0, 1, que eu vou representar como isospin meio e 3 mais 1 meio. E o D é o 0, 1, que é o isospin meio também, mais a componente inferior, menos 1 meio. Então, quando eu aplico T menos no U, o que ele faz? Ele desce o U daqui para cá, ele transforma esse número em um menos 1. Então, eu vou do D. O T mais, quando eu subo, aplico o T mais no D, ele vai subir de 1 para cima, o 1 daqui para a posição de cima, ele vira um 1, ou eu entendo que esse menos 1 meio, valor de 3, transforma-se no valor 1 meio. E se eu aplicar o mais no U, dá 0, se eu aplicar o T menos no D, dá 0. Então, é álgebra de momento angular, e vamos ver como é que são nossos átomos. Primeiro, eu vou combinar dois quarks. Combinar dois momentos angulares, a gente soma a componente 3, então, combinar dois isospins, eu somo a componente 3, e o módulo está compreendido entre a soma dos módulos e a diferença, e o módulo da diferença. Se é meio, a soma dos módulos é 1 e a diferença é 0, então meu I vai estar, meu isospin do sistema de dois quarks está entre 0 e 1. Tá? Quem são esses elementos desse subespaço? Se eu tenho U, eu estou combinando o estado meio-meio com o estado meio-meio, somando meio com meio dá 1, é um estado 1 com I3 igual a 1. Se eu combinar o D, 2 Ds, eu tenho menos meio com menos meio, eu vou ter menos 1 na minha componente 3. E o que eu tenho além disso? Eu posso simplesmente aplicar o T- nesse estado, é o T- aplicado no estado UU. Eu aplico o T no U, vai dar o D vezes o U. Eu aplico o T no outro, ele é distributivo, esse operador, se vocês lembram. Então, é DU mais o D, ou seja, T aplicado no meio-meio vezes o meio-meio, mais o meio-meio vezes T- aplicado no 1/meio. A gente, usando os valores
a regra dos operadores de escadas, nós vamos ter que isso aqui é 1 sobre raiz de 2, o D mais D1. E esse é o estado que nós chamamos de estado 1, 0. Então, estado 1, 1, estado 1, 0, estado 1, 1. Mas eu tenho ainda o estado de I igual a 0. Quem é o estado de I igual a 0? Se eu vou para o espaço das funções de ondas com I3 igual a 0, tem que ser um estado ortogonal a esse. Que esse aqui é o estado do meu espaço igual a 1, o espaço do igual a 0 tem que ser ortogonal a ele. Como é que eu faço? Eu uso simplesmente Gram-Schmidt. Eu pego um vetor qualquer, por exemplo, o D, subtraio dele a projeção do D nesse unitário aqui, e o D menos essa posição no unitário, eu normalizo. Se eu fizer isso, eu tenho esse vetor 1 sobre raiz de 2, o D menos o D1. Então, aqui eu tenho um quadripleto, né, ao somar dois quarks, cada um deles com duas posições de isospin, um espaço de dimensão 2, eu tenho um espaço de dimensão 4. Né? Então, agora o bário. O bário é formado por 3 quarks. Então, eu tenho 2, que representam um quark, tem duas posições de isospin, multiplicado por um quark com duas posições de isospin, um outro quark com duas posições de isospin. Essa composição aqui nós já fizemos. Ela deu um tripleto mais um singleto. Esse aqui é o I igual a 1, esse é igual a I igual a 0. Agora eu vou compor isso com mais um quark. Então, essa composição, de novo, o meu isospin, quando eu compondo com um tripleto, eu vou ter que o meu isospin está limitado pelo isospin desse terceiro quark, mais o isospin, menos o isospin do meu tripleto, e aqui o quark mais o tripleto. Isso aqui vai ser 1, no caso do tripleto, menos meio vai dar meio, 1 mais meio vai dar 3 meios. Então, combinando um quarto com o meu tripleto, eu vou ter alguma coisa que tem isospin no meio ou 3 meios. E o singleto? O meu singleto tinha isospin 0. Então, quando eu combino algo de isospin meio com algo de isospin 0, eu vou ter só isospin meio. Então, está aqui a combinação de um quarto com o meu tripleto, de um quarto com o meu singleto. Esse é o espaço que eu tenho agora para entender meus bários. Como é que é esse subespaço do isospin 3 meios? Um elemento claro é quando eu pego 3 meios menos o 3 meios, ou seja, 3 quarks deles. O quark D tem 3 meio, menos meio 3 vezes, dá menos 3 meios. Eu posso, nesse elemento, aplicar o operador T+, de isospin. Então, aplicado isso aqui, vai dar raiz de 3 vezes soma menos 3 meios mais 1 dá 3 meios. Isso aqui é o quê? É aplicar o T+ no DDD, que é o T+ no D com 2 Ds, o T+ no segundo e o T+ no terceiro. Tá? E isso aqui, o T+ no primeiro vai dar U, no segundo vai dar U, no terceiro vai dar U. Então, raiz de 3, o estado 3 menos o meio, vai dar UDD mais DUD mais DDU. Então, eu tenho aqui meu estado menos o meio, fazendo o equivalente para obter o mais o meio, eu tenho isso, e o estado mais 3 meios pode ser obtido também aplicando o T+ nesse estado, ou simplesmente construindo o estado máximo que só tem um elemento. Tá? Então, esse é o meu espaço em que eu fiz um quark mais aquele meu tripleto formado por 2 quarks. Isso me levou a 4 estados, né? 1, 2, 3, 4. Agora vamos olhar para o outro espaço. São aqueles espaços que têm I igual a 1 meio ainda aqui. Esse espaço tem que ser ortogonal aos espaços do I igual a 3 meios. Então, assim como no dubleto, eu vou construir da mesma maneira. Por Gram-Schmidt, eu pego o estado que tem mesma componente I3 e pego o seu estado normal e perpendicular. Ou seja, se eu quiser saber quem é o estado 1 meio menos 1 meio, eu vou pegar o DDU, né? Que o DDU é menos 1 meio dá 1, mais 1 meio dá 3, dá menos 1 meio.
Aí eu projeto ele no estado que é menos 1/2 do isospin 3/2, faço essa diferença, normalizo. Fazendo essa conta, nós temos que esse estado aqui é 1 sobre raiz de 6, 2DDU menos UDD mais DUD, menos DUD. Faço a mesma coisa para o estado mais 3/2 e tenho esse estado aqui. Então, esses são os dois estados originários da combinação do quark com o meu tripleto, mas com a parte para obter mais com o isospin 1/2 e não com o isospin 3/2. Com os estados 3/2 eram 4 estados, eu tinha um quadrupleto. Os estados de spin meios é um dupleto. O que falta? Falta ainda eu combinar com o singleto, ou seja, fazer essa combinação. Isso aqui é trivial, o singleto é 0. Se eu quero estado de menos 1/2, eu tenho que botar um D. E se eu quero estado de mais 1/2, eu tenho que botar um U. Então, esses são os estados vindo direto do meu singleto. É mais isso aqui. Então, o meu estado inicial, que era a composição de 3 quarks, cada um dupleto de isospin, eu tenho um quadrupleto e mais 2 dupletos. Eu tenho meus 8 estados finais. Repare que eu posso fazer exatamente a mesma álgebra para o spin. Então, a minha função de onda vai ter uma parte de isospin, vezes uma parte de spin, vezes uma parte de cor, que nós não discutimos ainda, e vezes a parte espacial. Essa parte espacial pode ser referida lá à mecânica quântica, apesar de que aqui a gente está com a equação de Dirac, que em princípio é a mesma coisa. O spin também vocês já viram mecânica quântica, então estamos vendo simplesmente que o isospin é equivalente. Tá? E a cor nós vamos ver mais para frente. Esses são os bários. Mas e os mesons? Como é que são os sistemas do meson? O meson é formado por um quark e um antiquark. Então, primeiro eu tenho que entender como é que é esse vetor do antiquark, como é que é o isospin do antiquark. Com quark, eu tinha eu tinha o U e o D, formava esse par. Quem é o antiquark? O antiquark, não vou entrar aqui nos detalhes, não tenho tempo para formalizar tudo, ele é o menos D barra e o U. Isso é necessário porque eu quero ser muito prático e escrever que a operação unitária que transforma os quarks é a mesma que transforma os antiquarks. O fato de ser a mesma transformação me cria um menos aqui na frente. O fato de inverter é que o meu D barra é um estado mais meio, enquanto o meu D é um estado menos meio de isospin, e meu U barra é um estado menos meio, enquanto o meu U é um estado meio. Isso aqui é bom parar um pouco e pensar. Quando as pessoas falam que uma antipartícula e a partícula trocando a carga, estão incorrendo num erro. O barra não é só a troca da carga do U. O barra, ele troca o isospin. Aliás, aqui está trocado 2 e 3, mas vou consertar depois. Da mesma maneira, o T mais leva o U barra no menos D, o T menos leva o D no menos U. E o T mais no D barra ou no U barra dá zero. Quem são os estados mesônicos? Os estados mesônicos eu tenho o isospin do quark misturado com o isospin do antiquark. A álgebra vai ser muito similar e vai dar um tripleto mais um singleto, como nós vimos na combinação de 2 quarks, com algumas pequenas diferenças devidas a essa troca de sinal do D barra. Quando nós estudamos a combinação de 2 quarks, nós tínhamos esses estados: DD, UD mais DU, UU, UD menos DU. Agora, com o quark e antiquark, por causa dessa troca de sinal, nós vamos ter o DU barra, U barra U menos D barra D e o D barra. E aqui temos o U barra mais D barra. Essa partícula aqui, com spin isospin menos 1, é o π menos. Essa partícula com isospin mais 1 é o π mais. E essa partícula com isospin 0 é o π zero. A outra partícula que também tem I3 igual a 0 é o eta, tá? Que faz parte do singleto. Mas da mesma maneira que eu tinha um tripleto e um singleto,
eu tenho um tripleto e um singleto. Pensando um pouco na simetria, nós discutimos antes, quando falamos lá na fenomenologia, um SO3, que tinha um terceiro quarto, que era o estranho. O SO2, eu mostrei aqui, a gente tem um gerador T, que é um meio de sigma, onde o sigma são as matrizes de Pauli, 1, 2, 3. Para o SO3, eu vou ter 8 geradores, são as matrizes lambda, lambda, e eu vou ter um T, que é um meio de lambda. Matematicamente, é um pouco mais, a dimensão é outra, mas segue-se formalmente a mesma demonstração. Quem são esses indivíduos desses SO3 aqui? Os indivíduos SO3, eu tenho aqui os pins, né? Pi menos, Pi mais e Pi zero, nessa linha aqui de isospins, os Pi menos 1, 0, 1, eles não têm estranheza, e eu tenho o meu eta que está aqui, que é isospin 0 e 3, 0. São esses aqueles estados que eu descrevi lá. O estado aqui é um pouco diferente, porque agora aqui eu acrescentei uma dimensão, que é a estranheza. Aqui eu vou ter um antiquark estranho, aqui eu vou ter um quark estranho. Desculpa. E aí vai surgir mais um eta linha, que é uma outra partícula do zero, mas que tem componente no S. Isso por um momento angular J igual a zero. Mas como nós vimos, nós podemos fazer tudo que para o isospin igual para o spin. Tem 2 quarks tem spin meio, o antiquark tem spin meio, a combinação vai ter 0 ou 1. Né? Eu tenho a função de onda do spin. Se eu pego o espaço J igual a 1, ele é idêntico a esse J igual a 0, só que ele tem massas mais altas. Mas eu tenho o O, que faz exatamente o papel do π, o ômega, que faz o papel do eta, o φ, que faz o papel do eta linha, eu tenho os K estrelas, K asterisco, que fazem o papel dos cálculos. Olhando um pouco mais de detalhe como é que é esse esquema, para a gente tentar entender. O que aconteceu até aqui? A minha hamiltoniana, eu estava desprezando a diferença de massa nesse H0, eu estava desprezando a eletrofraca, que não é tão importante, olhando só para interação forte. Mas vamos ver a massa das minhas partículas. Então, se eu tenho aqui no J igual a 0, π0, π- e π+, formam um tripleto. Então, em princípio, pela simetria, eles deveriam ter a mesma massa. A massa deles é bem próxima, a uma pequena quebra. Se eu olhar os counts, eles deveriam ter as mesmas massas. As massas deles também são próximas entre si, mas bem diferentes já da do π. E o eta linha são bem mais diferentes. Então, a quebra de simetria aqui é pequena, e essa pequena quebra talvez esteja associada às massas do quark U e D não serem iguais, mas o fato da massa do estranho ser diferente leva, obviamente, a uma diferença muito grande de massa. Olhando aqui para o espaço do J igual a 1, eu tenho algo parecido. Os meus rhos têm a mesma massa. A minha simetria aqui parece muito boa. Os meus K estrelas têm massas também bem próximas, mas também bem diferentes uma das outras. E essa diferença da ordem de 300 aqui é uma diferença menor. Ou seja, de alguma maneira, os estados excitados, eu tenho mais energia, eu vou perdendo um pouco a influência daquela massa inicial dos quarks. E, de novo, eu tenho um eta, que tem uma massa parecida, mas não igual aqui, e um ômega, que tem uma massa muito assim. Então, eu tenho uma estrutura parecida e essa minha simetria não é tão boa, especialmente quando entra o estranho. O que nós podemos concluir disso? Aqui eu estou representando a massa dos quarks. Repara que o D tem massa da ordem de MeV, alguns poucos MeV. O S já é de 90, então fazer essa simetria já é um pouco forçado. Daqui para o 1 GeV, então eu tenho praticamente mais de uma ordem de grandeza. O C e o B são razoavelmente próximos e o T é muito para frente.
Então, não adianta muito continuar a procurar uma simetria SO4, SO5, SO6 inferior direito, a razão que não forma nenhum método. Não é uma simetria exata. Existe alguma verdade nessa simetria, porque ela é aproximada, mas ela mostrou que várias consequências são observadas, né? Então, por exemplo, o fato, né, do número quântico de cor ser necessário, quer dizer, ele vem do fato de que o fato dele ser o OD não os diferencia para a interação forte. Senão, sabores diferentes, eu não precisaria do número quântico de cor para ter o mesmo estado de spin, no estado que ele tivesse. Certo? Devo registrar que a simetria SO3 de sabor é aproximada, mas existe uma simetria SO3 exata, que é a simetria de cor, que nós vamos estudar de passagem um pouco mais para frente na disciplina. E, por fim, eu queria registrar que essa simetria SO2 ela é ligada ao isospin franco. Ela tem uma razão de ser, então ela quebra a simetria, a interação franca quebra essa simetria, mas para a interação forte, esses estados de cima e estados de baixo, esse estado de cima tem carga mais 2/3, esse de baixo menos 1/3, então existe uma quebra de simetria clara na interação eletromagnética, mas para a interação forte, de fato, não há nenhuma quebra de simetria. Ok? Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre simetrias, sobre simetria de spin, e encerramos assim essa parte do nosso estudo.